O vídeo de hoje começa diferente. Tradicionalmente a gente tem ministrado uma palavra aqui para vocês sobre uma curiosidade bíblica, uma informação curiosa. A gente tem trazido aqui palavras que são difíceis de se lidar no dia a dia, principalmente para um novo convertido que, quando lê a Bíblia, ele tem dificuldades, porque a linguagem que é utilizada é uma linguagem que não é tão normal nos dias de hoje, principalmente com o advento da internet, onde os jovens, como nós já sabemos, eles escrevem de uma maneira totalmente diferenciada. A internet praticamente tem um linguajar próprio, uma forma de escrever própria. Geralmente as pessoas elas encontram essa dificuldade de interpretação do que está escrito na palavra de Deus. Hoje eu quero deixar para vocês uma ministração. Eu quero deixar para vocês uma palavra de Deus, principalmente por quê? Porque nós estamos chegando no final dos tempos, onde a palavra de Deus diz que o amor se esfriaria, onde o respeito pelas pessoas vão diminuir, onde os pais não vão amar os seus filhos como deveriam e também os seus filhos não vão respeitar aos pais como deveria ser uma família bendita no Senhor. Eu quero deixar para vocês uma palavra de amor. Nós vivemos dias onde dentro da igreja as pessoas têm sofrido com acusações. As pessoas têm sofrido, queridos, com preconceitos que os próprios membros dentro dessa igreja praticam para aqueles que estão chegando. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz por amor a nós. Ele morreu porque Ele nos ama. Ele morreu porque nós necessitamos do perdão, porque nós necessitamos ser livres do pecado. Nós necessitamos ter o nosso passado apagado para que a gente viva uma nova vida. Eu tenho visto que muito tem ocorrido ultimamente, as pessoas chegando a Cristo e essas pessoas vindo para dentro da igreja, a igreja instituição, e dentro de 4 paredes, e ali elas acabam sofrendo porque elas não conseguem sentir o verdadeiro amor de Jesus para com eles. Por quê? Porque esse amor é transmitido por outras pessoas. Jesus transmitia o seu amor aos seus discípulos. Jesus, ele transmitia esse amor quando ele pregava para as pessoas, quando ele ensinava as pessoas, quando ele curava essas pessoas. Jesus era amor, ele tinha compaixão pelas vidas. E você que teve o privilégio lá já de ler todo o Novo Testamento, você vai ver que Jesus, em momento algum, ele aponta o dedo para as pessoas e fala assim, ó, você não é merecedor, você não pode, você não vai ter, você não vai ser curado porque você é um pecador. Isso não existe. Jesus, ele acolhe as pessoas. Jesus, queridos, ele vai e ele quebra paradigmas, ele quebra preconceitos e ele se lança até essas pessoas pecadoras que necessitam ser resgatadas, principalmente através do amor demonstrado por Ele. Infelizmente isso não é o que nós temos visto na igreja atual de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu estou dizendo, obviamente que existem as exceções, não posso generalizar,
que seria até um equívoco, um erro da minha parte. Nós sabemos que existem coisas, formas que são praticadas, nós sabemos que tem pessoas que realmente conseguem praticar o Evangelho de Cristo da forma correta. Mas a grande maioria, queridos, nós temos visto que elas têm agido com preconceitos dentro da igreja. E o que é a igreja nos dias de hoje? Amados, a igreja é um grande hospital. Nós sabemos disso. As pessoas procuram a igreja geralmente, tradicionalmente, por quê? Porque elas têm problemas para ser resolvido. Elas têm problemas na sua alma, elas têm problemas no seu corpo, elas têm problema familiar, ela tem problema no trabalho, ela tem problema na vida sentimental. Então ela precisa do quê? Ela precisa buscar. Ela precisa buscar quem? Quem traga o refrigério para a vida dela. Ela precisa de quem lhe dê amor. Ela precisa de uma pessoa que vai acolher, que vai abraçar, que vai entender esses problemas dela. E que principalmente vai ensinar através da palavra de Deus como ela enfrentar essas situações e vencer essas barreiras para que ela viva uma vida melhor, uma vida em Cristo Jesus. Nos dias atuais, infelizmente, as pessoas têm apontado o dedo, como eu já disse para vocês. Nós temos visto que muitas vezes em uma roda de conversa o preconceito é generalizado. É óbvio que nós sabemos que nós não devemos amar o pecado, mas nós devemos amar o pecador. São coisas distintas. Nós não podemos excluir as pessoas que se achegam a nós, porque elas são pecadoras. Jesus não fazia isso. Inclusive Jesus foi até a mulher samaritana, que estava ali a tirar água. Ele foi de encontro com a pecadora. Para quê? Para trazer a ela a libertação, um livramento, para pregar as boas novas para ela e transformar essa vida. E é isso que nós devemos fazer. E realmente nós temos praticado isso? Nós temos externado esse amor de Jesus Cristo? Difícil hoje em dia. E eu queria deixar para vocês uma passagem bíblica. Vou pegar aqui a minha Bíblia. Esta passagem está em Lucas, capítulo 6, versículo 27 em diante, diz assim: Mas a vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que te caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, dê a ele, e dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Aí diz a palavra no versículo 35: Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados.
Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Difícil, né? Quando você lê essa palavra, quando você lê esta mensagem de Cristo, é muito difícil de pensar em colocar em prática. Porque, como diz aqui, é muito fácil amar aquele que nos ama. É muito fácil amar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, os nossos filhos. Mas e aquelas pessoas que nos fazem mal? E aquelas pessoas que nos trazem prejuízo? E aquelas pessoas que nos perseguem, que falam mal no trabalho, que tentam nos derrubar? Como é difícil sim aí lidar com essas pessoas. E o que nós temos feito? Como é difícil você lidar com o homossexualismo? Como é difícil você lidar com pessoas de outras religiões? Queridos, o Evangelho é amor. Jesus é amor. Nós temos que parar de sermos iguais aos outros. Nós temos que parar de ser acusadores. Nós temos que parar, queridos, de ser e de achar que nós somos os únicos corretos nessa face da terra e ficar apontando o dedo e ficar condenando, massacrando. Não, não pode, amados. Nós temos que expressar o amor de Cristo através da nossa vida. As pessoas precisam se sentir amadas. Eu ouvi um relato esses dias antes de ministrar esta palavra de pessoas que foram, infelizmente, pré-julgadas por suas condições. Seja ela uma pessoa que vive de uma vida devasta, seja ele que é homossexual, seja ele aquele que é um pecador. Muitos falam na igreja sobre o sexo fora do casamento, mas eles colocam isso como se fosse um pecado mortal e esquecem que aquele que fala mal de outro irmão, Deus abomina, como diz lá em Provérbios. Aquele que coloca contenda entre os irmãos, Deus abomina. E esses pecados, a gente não tem como determiná-los como um pecadinho ou como um pecadão. Nós temos sim, e nós sabemos que as consequências dos nossos pecados, elas são diferenciadas. Porém, para essas vidas que têm se achegado a Cristo com tantas lutas e com tantas dificuldades, elas já estão sofrendo a consequência dos seus pecados. E não cabe a nós fazer com que elas sejam ainda mais culpadas, que elas se sintam ainda mais pesadas, que elas se sintam pessoas que não têm a dignidade de receber o amor e o perdão de Jesus Cristo. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Nós temos julgado, nós temos tornado o fardo mais pesado para essas pessoas. Nós temos sido os fariseus modernos. É difícil. É claro que é difícil. É fácil? Não, não é fácil. Mas o amor de Jesus Cristo por nós recebemos de graça através da morte na cruz do Calvário. E é através de toda essa obra que Ele fez por nós que nós devemos transmitir esse amor para aqueles que necessitam realmente de um abraço, de um aconchego, de um amparo, de uma palavra de exortação, de uma palavra de direção, de uma palavra que vai trazer a ele ânimo, que vai trazer vida e vai fazer com que essa transformação seja gerada dentro dele, dentro dela. Isso que é importante. As pessoas têm que entender que Jesus Cristo veio e transformou as 613 leis que eram do Velho Testamento e se transformou essas leis em apenas 2. Ou seja, ele disse: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. São esses dois mandamentos que Jesus Cristo resume toda a lei do Velho Testamento no Novo Testamento. É fácil amar a Deus sobre todas as coisas? Será que é tão fácil assim? Será que você não tem amado mais o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu carro, o seu celular do que a Deus? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Realmente eu acho que é isso que tem acontecido, porque as pessoas hoje não têm amor próprio. As pessoas não se respeitam. E como que elas vão respeitar os outros? Como ela vai respeitar o próximo se ela não tem respeito nem por si próprio? Amados, nós precisamos sofrer uma mudança na nossa forma de pensar. Nós necessitamos de colocar em prática realmente a palavra de Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer essa palavra para você, uma palavra de exortação e uma palavra também de conforto para você que um dia recebeu e foi discriminado dentro da própria igreja de Jesus Cristo por alguma pessoa que ainda não sabe o que é o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Você que já foi à igreja, você que sofre com alcoolismo, você que sofre com o vício das drogas, com o vício da prostituição, você que é homossexual, você que trai a sua esposa, ou seja, você que pratica dos maiores pecados até aqueles que a sociedade diz ser não tão assim um pecado grande, mas, queridos, mentir é pecado, cobiçar a mulher do próximo hoje é pecado. Então, assim, todos nós somos falhos, todos nós precisamos da graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, porque a salvação não vem por obras, é um dom de Deus, ela é transmitida a nós através da graça de Deus que é derramada em nossas vidas. Se fosse depender de nós mesmos, se fosse depender da nossa capacidade física e intelectual de conseguirmos a salvação de Jesus Cristo, nós infelizmente estaríamos no fundo do poço. Porque o que acontece? Nós não conseguimos, amados. Infelizmente, como diz a palavra de Paulo, ele fala assim: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse bem que eu quero fazer, esse aí eu não consigo fazer. E infelizmente essa é a essência do ser humano hoje em dia. Nós temos visto que a sociedade tem se corrompido a cada dia mais e o evangelho tem ido para o mesmo caminho. Nós não estamos conseguindo conservar a essência de Atos 2, do versículo 42 em diante, se eu não me engano, que é o amor, o respeito, a comunhão, a palavra de Deus. Queridos, em nome de Jesus, ame mais, não julgue o teu próximo. As pessoas necessitam de amor, as pessoas necessitam de carinho, as pessoas necessitam de alguém que o abrace e o ajude a vencer as barreiras, a vencer os obstáculos que aparecem no dia a dia. Elas precisam de uma pessoa que esteja disposto a estar junto, ensinando a ela os passos, os caminhos, as estratégias bíblicas para que ela possa vencer na vida. Então, em nome de Jesus eu te peço, não seja um acusador, porque a acusação nós já sofremos todos os dias. Nós temos um inimigo que é especialista em nos acusar, nós temos pessoas que vivem nos acusando, nós temos pessoas às vezes dentro do próprio lar que acaba nos afetando, que acaba nos maltratando e maltratando o nosso emocional. Seja realmente uma pessoa que representa Jesus Cristo aqui na terra. Ame aqueles que necessitam.
não julguem, não aponte os erros, queridos. Você e eu não somos melhor do que ninguém. Nós só temos o privilégio de conhecer ao nosso Rei, nós só temos o privilégio de conhecer a Jesus Cristo. E convenhamos, isso faz toda a diferença. Então, queira que Jesus também faça a diferença naquela pessoa que está ao seu redor. Ela precisa conhecer a Jesus e ela precisa sentir esse amor. E Jesus, ele fez o quê? Ele incumbiu você de transmitir esse amor que ele deixou a esta pessoa que está ao teu lado. Independente se ela é uma pessoa querida, independente se ela é o teu inimigo. Deus é amor. Jesus morreu por nós. A obra da cruz não foi em vão, queridos. Ele morreu, ele foi chicoteado, ele foi açoitado, ele foi crucificado naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Então transmita esse amor para as pessoas. Resgate esse amor e transmita a essas pessoas. Não julgue mais, não condene mais. O homossexual precisa ser amado. Aquele que pratica prostituição precisa ser amado. Aquele que mente precisa ser amado, queridos. Então assim, condene o pecado, mas não condene o pecador. Porque ele tem e deve ser resgatado, para que um dia juntos nós possamos reinar, nós possamos vencer com Cristo e possamos viver aí sim, na Nova Jerusalém, e possamos então desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, para toda a eternidade, ok? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com uma pessoa, não retenha só para você. De repente você conhece alguém que está necessitando muito de uma palavra como essa. Então, amados, que Deus abençoe. Se inscreve no canal. E hoje eu encerro essa ministração dizendo que Jesus te ama e que Ele morreu na cruz por você e Ele morreu na cruz por mim. E quando te apontarem o dedo, não deixe que esse sentimento tome conta de você. Fale com o Pai, ouça o Espírito Santo ministrar a tua vida e saiba que Ele te ama, que Ele morreu por ti e que Ele deseja um dia estar junto contigo na glória, ok? Deus abençoe e até a próxima.